E aí, senhores e senhoras, hoje nós vamos falar da nossa aula sobre o final do Segundo Reinado e eu quero dar algumas noticiazinhas antes de vocês e nós iniciarmos essa aula. A primeira coisa, é claro, é de que as inscrições do Enem vão acabar amanhã. Então, se o Enem foi prorrogado, não se sabe qual dia ainda vai ser, isso não importa para a gente, beleza? Não importa. Não importa para você também. Você deve ir lá e fazer a sua inscrição, beleza? Ah, por quê? Porque mesmo você estando no segundo ano, fazer esse treino na vida real, para ver como é, pô, velho, é outra parada. Simulado é simulado. Quando é treta mesmo. Então cai para dentro. Não deixa de fazer, beleza? Não importa qual curso vai ser. Se vai ser de humanas, exatas, biomédicas, se vai ser antes do dia 31 de dezembro, se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, ou qual mês for, não deixe de fazer, beleza? Faça a inscrição. E aí você vai fazer como treineiro? Vai. Mas é uma experiência ímpar antes de você ir para a Vera. Beleza? A outra coisa é que para aqueles que estão me mandando WhatsApp, que eu tenho o contato que eu deixei para vocês lá, tá me mandando e-mail, beleza? Ou no blog, senhores, tem que dar uma consultada no seu blog de vez em quando, né? Você viu lá que eu coloquei assim, as suas TMs se encerrarão dia 29 desse mês, beleza? Hoje é dia 21. Então, faltam 8 dias, ou seja, sexta-feira que vem, se encerram as TMs. E você, para conseguir ter os seus pontos, no caso da minha disciplina, com os senhores e senhoras, é a ATM 1, 2, 3, 5 e 6, beleza? Ah, por quê? Porque é só Estados Unidos do século XIX, que você viu comigo em sala de aula, imperialismo, que você viu comigo em sala de aula, e uma beiradinha, nós começamos lá já no período de quarentena, terminamos lá, e o segundo reinado inteiro, que é meio século de história do país, beleza? E aí, façam as TMs correspondentes a esses 3 capítulos e garantam os seus pontos, beleza? Ninguém vai afobar ninguém. Está aberto dia 29, dia 29 ela encerra. Show? A outra coisa é sobre a matéria da prova. A nossa matéria de prova, eu também coloquei no blog. Segundo reinado, apenas, que terminaremos agora. Eu digo apenas porque você me conhece. Você sabe que esse apenas é um apenas bem apenas. Mais ou menos 50 anos de história do Brasil, meio século da nossa história. É bom você saber de forma mais aprofundada. Tem lá as aulas, as videoaulas eu coloquei, de qual a qual você deve assistir. E é claro, nós estamos vendo por aqui. Show de bola? Mas lá você tem um conteúdo de Gênesis Apocalipse sem interrupção para você assistir a hora que você quiser. Beleza? Tenho meu contato para tirar dúvida e nós teremos, é claro, a nossa próxima aula, uma revisão sobre esse assunto. Beleza? Então, eu quero que você feche essa prova, ou que chegue bem próximo de fechar. Aliás, nós não estamos no momento de ficar cobrando do outro absurdos mais absurdos, onde todo mundo tem dificuldades e tem limitações no que diz respeito à internet, acesso a material, acesso ao professor. Então, nós fazemos o que nos cabe. O que faz parte da minha alçada, eu faço. Eu estou aqui ao vivo, eu te dou ideia de qual TM tem que fazer, eu te dou ideia de qual é o capítulo da prova, para você ter tranquilidade, para você poder assistir essas videoaulas. E você faz a sua parte. Igual eu estou fazendo, o Wilson está fazendo agora, acompanhando a nossa aula para ver a organização como está tendo, sacou? Tudo show de bola, profissa. Você também faz a sua parte. Ah, e qual que é a sua parte? A sua parte é você assistir às aulas nos horários. A sua parte é você assistir, para tentar fazer os exercícios. Teve dúvida? Manda para o professor. Tem o e-mail dele lá. Se você não tiver um contato a mais, você manda o e-mail para ele lá, beleza? Fazemos o que nós podemos, beleza? Quando o Enem vier, ele vai ser para todo mundo. E você já vai estar inscrito para poder fazer. Valeu? Vamos lá, então. Vamos agora começar a nossa finalzinho do segundo reinado, cara, e que é maneiro. É maneiro porque você vai passar a ver agora a transição de um longo período para um período replicando. Calma aí que nós vamos estar aqui pegando os nossos slides do segundo reinado. Plau, cliquei no bichinho, vai piscar para aparecer para nós outros. Lembrando que todas as correções
que nós fazemos, as aulas, todas as correções de exercício, tudo. Você tem disponível no meu Bernoulli, você tem disponível também no estuda.com e lá no site do Darwin, e, é claro, comigo ao vivo e a cores. Vamos lá. A internet está na manivela. Vamos lá que já vai aparecer o slide que eu estou projetando para os senhores agora. Daqui a pouquinho vai aparecer. Calma aí. Bem, enquanto o slide vai sendo projetado, porque a internet hoje está funcionando na manivela, com a glória de Já vai conseguir, e para mim apareceu. Eu acho que aparece para o senhor daqui a pouquinho. A gente viu na aula passada, terminamos, né? A gente já havia terminado a Guerra do Paraguai, e a gente terminou na aula passada falando o seguinte, nós vamos ver como que a monarquia entrou em decadência. Por que ela vai ser derrubada para ser substituída por uma república? E aí, senhores, eu falei com vocês que existe um tripé, vou colocar aqui em tela cheia agora, existe um tripé que sustenta o governo. O tripé é o mínimo. Se você puder ter 4 pés, 5 pés, 6 pés para sustentar uma base, é óbvio que é muito melhor. Mas a mais simplificada para dar sustentação a alguma coisa é um tripé. Então, eu posso falar isso com você até no posicionamento da sua vida, das ideias que você tem, sobre as ações que você vai ter. Não pensa só a primeira ideia sobre uma ação. Pensa uma consequência segunda e uma consequência terceira. Quando eu falo isso, eu falo assim, eu já dei esse exemplo para vocês em sala. É igual um camarada que vai começar a jogar xadrez e, por ele ser ainda incipiente na parada, está começando, ele não tem muita noção das coisas, e o que acaba acontecendo é que ele faz algumas jogadas pensando apenas no raciocínio inicial. Ah, eu vou mexer essa aqui. Ele não tem um segundo raciocínio, se eu mexer essa, com qual ele ataca. Um terceiro, com qual eu posso me defender. Um quarto, e se ele atacar com aquela outra peça? Um quinto, e se ele atacar com essa peça, qual que eu defendo? E um sexto, como eu posso contra-atacar? Sacou? Isso faz toda a diferença no nosso processo de crescimento enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto pessoa bem-sucedida, enquanto pessoa que atinge o objetivo que ela quer, enquanto pessoa que não deixa para a sorte realizar aquilo que você precisa. Ninguém vai passar num curso de ponta só por sorte. Ninguém vai conseguir um emprego maneiro só por sorte. Ninguém vai ter uma vida que quer ter. Aí eu não posso falar ninguém, porque alguns nascem com muita sorte, virados para a lua, mas a maioria de nós não. Então a gente tem que saber medir as ações, a gente tem que saber pensar como que vai ser, pensar uma ou duas ou três jogadas à frente. Então eu falo isso porque dessa ideia de 3 jogadas pelo menos, porque se você tem uma ideia e quer passar para outro, se você tiver 3 bases que sustentam essa ideia, essa é uma ideia muito forte. Isso se aplica a muitas coisas. Por exemplo, o antigo regime que você viu ano passado. O que sustenta o antigo regime é um tripé, que politicamente é o absolutismo, economicamente é o mercantilismo e ideologicamente é a igreja, beleza? Se você imaginar, por exemplo, o que sustenta a monarquia, também é um tripé. É a elite agrária, as forças armadas e a Igreja Católica, que é a principal formadora de opinião. Nas aulas passadas, vocês viram comigo que a Igreja Católica perdeu 2 das suas 3 bases. E quais foram essas 2 bases que ela perdeu? Ela perdeu o apoio da elite. Por isso que eu estou com a Princesa Isabel aí para começar revisando a aula passada. Perdeu o apoio da elite porque a elite agrária, escravocrata, apoiou a monarquia enquanto a monarquia manteve a escravidão. E a monarquia empurrou com a escravidão o máximo possível que ela pôde. Tanto é que nós somos o último país do mundo a acabar com esse sistema enquanto modo de produção, beleza? O último do mundo. Não é uma frase simples, é o último do mundo. Então, não vou falar nada mais do que os outros vão discutir se aqui tem racismo, se não tem. O simples fato de nós sermos os últimos a acabar com a escravidão enquanto sistema econômico já é uma justificativa para todos aqueles que falam que não existe racismo ou não existe diferença no trato entre as pessoas de cores diferentes do Brasil. Ok, ponto. Acabamos aí.
E aí acabou a escravidão, a princesa Isabel declarou o fim da escravidão, mas não indenizou os donos dos escravos. Então os donos dos escravos já estavam enfurecidos porque aconteceu a abolição. E mais enfurecidos porque não foram indenizados, porque eles achavam que eles deveriam ser. Como se os escravos que trabalhavam para eles a vida inteira não tivessem dado lucro suficiente para se pagar. Pois bem, essa elite agrária passa a ser antimonárquica, essa elite passa a ser republicana, e com um pensamento seguinte: numa república existem muito mais cargos políticos e administrativos para nós, elite, ocuparmos do que existe numa monarquia. Segunda coisa positiva: se nós assumirmos desse novo modelo que vai ser a república e nós sermos o poder, nós podemos criar uma lei que nos beneficia, do tipo nos pagar pelos escravos que foram libertos. Conseguiram só a metade. A república foi proclamada. Agora consegui fazer uma lei que pagava a todos os donos de escravos indenizações pela abolição. Isso não foi possível. Graças a um baiano inteligentíssimo, talvez a mente mais brilhante do Brasil daquela época, juntamente com Pedro II, um camarada chamado Rui Barbosa, que falou que primeiro, se tivesse que indenizar, tinha que ser os escravos. Segundo, o Brasil não tinha condições econômicas de patrocinar, de bancar uma paga, sacou? Uma indenização de quase metade da população brasileira para uns donos de escravos. Então a elite não apoia mais. Você viu comigo também a questão religiosa. Eu falei com vocês que a Igreja Católica apoiou a monarquia durante quase toda a história dela. Essa igreja era quase que obrigada a apoiar, porque ela era submetida ao Estado. Falei com vocês que, com o padroado, o imperador nomeava as pessoas que iam ocupar os cargos da igreja no Brasil. Então, se eu nomeio o clero, eu mando no clero. A outra coisa era o beneplácito. O imperador aprovava ou não as leis da Igreja Católica no Brasil. Então, se eu aprovo ou não as leis da Igreja Católica no Brasil, beneplácito. Se eu nomeio quem vai ser o clero no Brasil, quem manda na Igreja Católica no Brasil não é o Papa, é o imperador. E aí afirmei para vocês que estava tudo certo, tudo tranquilo, porque a Igreja Católica é conservadora, a monarquia é conservadora, a religião oficial brasileira é católica, o povo é católico. Então, quase sempre, todas as leis que vinham de Roma para o Brasil recebiam o beneplácito sem o maior problema. Até chegar à encíclica Quanta Cura Bula Syllabus Errorum, que, apesar de proibir vários e vários agrupamentos ideológicos, religiosos e políticos de frequentarem a Igreja Católica, como panteístas, naturalistas, nacionalistas, indiferentistas, socialistas, comunistas, anarquistas, maçons, judeus, protestantes, o imperador não aprovou essa bula porque de todas essas ideologias, só uma fazia parte da que ele gostava um pouquinho mais, que era a maçonaria. O Dom Pedro era grão-mestre da maçonaria do Brasil, líder supremo da maçonaria brasileira. E, na época, por essa motivação, ele não aprovou a bula Syllabus Errorum, a encíclica Quanta Cura. Na aula passada, nós falamos a respeito da maçonaria, o que ela é. Aqui eu estou só passando o pano. Se você quiser saber sobre o que ela é, qual que é a discussão e por aí vai, volta na aula passada. Assiste a nossa videoaula. Aqui é só a revisãozinha para chegarmos no final. Beleza? Então assiste lá. E aí, dois bispos, esses dois caras, Dom Vital e Dom Macedo, foram lá e seguiram o Papa, não seguiram o imperador. Acabaram por fazer o quê? Causar a ira do Dom Pedro II, que mandou prender os dois, condenou os dois por serviços forçados por 4 anos. Falei com vocês que a Igreja Católica vai fazer uma opinião se tornar publicamente negativa com relação ao imperador e à própria monarquia. Mesmo o Duque de Caxias, que na época era primeiro-ministro do Brasil, tendo aconselhado o imperador, fala, solta os caras porque a chapa está quente. O imperador foi lá e soltou os caras achando que ia arrefecer os ânimos, de que a igreja pararia de criticar o governo e o próprio imperador. Eu disse que isso não adiantou. Aqueles que mexem com fé, aqueles que têm fé, às vezes acabam se perdendo em alguns discursos.
É por isso que é bom a gente manter sempre a nossa razão e a nossa fé de forma equilibrada. Ah, por quê? Porque alguns vão começar a falar assim: não foi o Pedro que libertou para poder diminuir a pressão política. Foi Deus que pesou na cabeça dele e fez ele libertar os bispos, mostrando que um lado está errado, que era a maçonaria, e que o Papa estava certo. Em nenhuma prova, esses tipos de pensamentos que eu acabei de dizer, que pulverizavam a cabeça das pessoas na época, será cobrado. Será cobrado de você numa prova, na minha, ou no Enem, ou no vestibular. Qual segmento o imperador proibiu? Que era a maçonaria, que o Papa, por que o imperador proibiu? De todos aqueles, apenas a maçonaria, porque ele era maçom. Então, acabou ficando contra a igreja. Não vai perguntar se você é a favor da maçonaria, se você é contra, se você apoia ou não, beleza? E aí agora, mesmo depois de soltar os bispos, a Igreja Católica continua sendo contrária à monarquia. Não quer mais as intervenções do Estado dentro das coisas que são da igreja. Não quer mais a intervenção política sobre assuntos que são religiosos. E eu dou muita moral para isso. Não é dever do Estado interferir em religiões ou da fé alheia, assim como o inverso também eu apoio no mesmo grau. Não é de igrejas, religiões, interferir nos assuntos que são pertinentes às políticas do Estado, às individualidades das pessoas. Cada um segue a sua fé, cada um segue sua concepção política, cada um segue sua concepção sexual, familiar, social, desde que um não prejudique o outro, não considere o outro inferior e não ache que o outro é desigual. Então, a tolerância e a busca da igualdade é a coisa que mais mostra o seu caráter evolutivo, sacou? E aí, velho, mais um problema que aparece. Então, 2 pés já caíram. Aqui tem um problema diferenciado. A qual que era? Só falta um pé para cair, beleza? O último pé que falta para cair é do Exército. Se eu falei que é elite, igreja e forças armadas, a elite já falei, igreja já falei, só falta Exército. Só que tinha um outro sopro que ajudava a empurrar esse tripé para cair. E esse outro sopro era a questão da sucessão do trono. O Pedro, pelo que você vê numa imagem fotográfica, já era um cavalo de idade avançada. O Pedro se casou com a senhora Teresa Cristina. Teresa Cristina se casou com o Pedro e foi interessante porque o casamento dele com ela foi um casamento feito à distância. Né? Os senhores acham que nós somos hoje modernos porque estamos tendo uma aula à distância e eu falo para vocês, fazemos aquilo que é possível fazer. Quem dera eu pudesse estar em Vila Velha dando uma aula agora. Quem dera eu pudesse estar lá em Jardim da Penha, aqui em Jardim da Penha, dando aula agora, vendo vocês. Mas a gente joga com aquilo que a gente pode. E eu estou presencialmente, como você está, e o Wilson está, correndo atrás daquilo que foi imposto para a gente assim, ó, sacou? Então, todo mundo está se adaptando nesse momento. O nosso camarada Pedro, aí eu estou falando que é uma coisa moderna, né? Que é uma coisa feita à distância, né? Para que eu estou falando isso? Para poder falar que o Pedro, lá no século XIX, se casou à distância. Veio uma foto, não era foto, na verdade era uma pintura da Teresa Cristina, sacou? Para se casar com ela. A Teresa Cristina era francesa, era uma Bourbon, beleza? E aí a Teresa Cristina mandou a foto para ele, que eu disse que na verdade é uma pintura. Ele achou ela linda, maravilhosa, aceitou o casamento. O casamento foi feito à distância, foi feito por você dar uma autorização para o camarada, que chama procuração. Então, com uma procuração, o Pedro II se casou com a Teresa Cristina em Nápoles, beleza? Lá na Itália. Ninguém estava em Nápoles, só os seus procuradores. Eles se casaram à distância. Ela viu o quadro dele e ele viu o quadro dela. E aí, cara, tem umas coisas que eu gosto muito da história, mas que não fazem parte das histórias para vestibular, porque a história para vestibular é aquela mais bobinha, aquela mais facinha que eu tô dando agora, que é a tal da história tradicional, sacou? Eu gosto muito da história da vida privada. Gosto bastante da história da vida privada, porque elas nos dão umas nuances que são interessantíssimas, né? E aí, o que acontece? Na época, o Pedro tem uma narrativa dele, desse livro aqui, quer ver? Aqui.
Aí tem esse aqui também, da história da vida privada. Ó, olha esse. A história da vida privada no Brasil. É muito legal, cara. É muito legal. E o outro que tem essas nuances que eu vou te contar agora é esse aqui, ó. As Barbas do Imperador. São várias e várias partes do Diário do Pedro II. É muito legal você ver o cara falando dele, do império, do governo dele. E que isso a gente não estuda na universidade. E aí tem uma narrativa sobre ele esperando a Teresa na praia, né? Que ela chegou na praia, pelo porto, né? Desembarcou do navio. E ele esperava uma coisa, e quando ela desembarcou do navio, que ele olhou e a viu no natural, não era nem de perto aquilo que estava no quadro. A crise dele foi tão grande, o impacto, que ele chegou a se sentar na areia da praia. Pesado, né? Aí já estava casado, não tinha como. Tiveram 4 filhos. Olha que outra coisa interessante. A maioria dos brasileiros acham que o Pedro só teve a Isabel e a Leopoldina, porque nós temos aqui no Espírito Santo Santa Isabel e Santa Leopoldina, em homenagem aos caras, pode crer? Mas eles tiveram 2 meninos. Tiveram o primeiro, que foi o Afonso Pedro, que morreu com 2 anos de idade, antes de completar o terceiro. Morreu de febre. Não se tinha ao certo igual você tem hoje, os exames de para conseguir um atestado de óbito, né? Que fazem via IML, tal coisa, para saber por que você morreu, de que você morreu, que, diga-se por passagem, nos nossos dias está conturbadíssimo, né? Se o cara tem Covid, se não tem, se inventaram que ele teve, como alguns falam. Eu tenho um monte de gente falando que está sendo inventado os casos de Covid, e eu fico pensando em que planeta eu tô. Mas, enfim, o moleque morreu de uma febre. Foi um desgaste gigante para a família. Ah, por quê? Porque foi o primeiro moleque. Para aquela época era importante, porque o primeiro moleque, menino, homem, como diz lá na roça, é a garantia de que aquela dinastia vai ter uma sucessão dela. O moleque morreu, foi um caos. Engravidaram no ano seguinte, tiveram outro moleque. Dessa vez só inverteram o nome. Ao invés de Afonso Pedro, agora ele é Pedro Afonso. E o Pedro Afonso, apesar da inversão do nome, viveu a mesma quantidade de tempo. 2 anos também. Morreu também de febre. A Leopoldina quase foi de tal febre. Não se sabe, existem especulações sobre qual doença os caras tiveram. Se foi difteria, se foi rubéola, ou o que foi. Os moleques tiveram febres altíssimas, entraram em convulsão e vieram ao óbito. Eu gosto de fazer uma pausa aqui só para você pensar uma coisa. Isso é 1840, 1850, beleza? Isso é século XIX. Filhos de imperadores do Brasil estão morrendo na infância, mais tenra infância. Você já imaginou como que é a vida então, de quem é povo? O índice de mortalidade era estratosférico, era absurdo. As mulheres morriam na quantidade imensa e as crianças também. Antes de chegar aos 2 anos, boa parte morria no parto. Mulheres que, por exemplo, não tinham uma facilidade para parir, uma infinidade de mulheres morreram. Tanto é que antigamente, quando o cara ia se casar com a menina, a mãe gostava de conhecer a menina antes e gostava de ver ela pelada, nua. Ia para um quarto para poder ver a futura mulher do filho dela. E ela gostava de ver nua, porque às vezes as roupas escondiam, né? Tinham aquelas armações que aumentavam o quadril, fazia isso e aquilo. Então, quando uma mãe, como se diz na história da vida privada desse livro aqui, zelosa, que tomava conta do seu filho e da sua família, exigia que a mulher que fosse se casar com ele fosse virgem para não passar doenças à família, e que ela, ao mesmo tempo, observasse o corpo dela, para ver, por exemplo, se ela é uma mulher de quadril aberto, de quadril mais largo. Ah, por quê? Porque essas mulheres de quadril mais largo, tipo aquele violão, eram mulheres que teriam facilidade para poder ter uma prole, ter um filho via parto normal. Mulheres mais magrinhas, estreitinhas, com a cintura mais reta, com quadril mais reto, seriam mulheres que, é claro,
Isso aí, na hora, ela pode ter uma dilatação gigantesca e sair o moleque escorregando igual quiabo, mas essas têm uma propensão maior a terem dificuldades na hora do parto e a chance de poderem morrer, ou ela, ou o menino, ou os dois, era maior. Olha só, Amanda, sacou? E aí, então, estou te dizendo que morria muita gente. A mortalidade infantil é imensa. O que acontece? Morreram os dois moleques, então quem vai herdar vai ser menina. Como quem vai herdar que vai ser menina, ia ser a princesa Isabel. Tanto é que era a Isabel que foi lá e assinou a Lei Áurea. O Dom Pedro já era um camada avançado, com diabetes muito avançada também. E o Pedro, apesar de velho de diabetes avançada, ele era um camarada que tinha uma imaginação e tinha uma inteligência acima da média. Ele sabia que a filha dele era casada com um francês, óbvio, que ele sabe. Filha dele, com o tal do Luiz Gastão de Orleans, o famoso Conde d'Eu, um francês. O problema não era ela, o problema era o cara. Esse camarada afirmava com todas as letras que todos os brasileiros, ou a sua ampla maioria, eram selvagens, toscos, analfabetos, sacou? Que tinham uma sexualidade aflorada acima da média e de que ainda, meu velho, nada entendiam de política ou qualquer assunto relacionado. Bem, talvez ele até esteja certo, e você desse lado esteja imaginando, num certo grau, nisso e naquilo, eu acho que tá. Mas cá para nós brasileiros, falarmos isso de nós mesmos, é até tolerado, depende de onde você fala. Agora, se um camarada de fora fala isso de nós, a chapa esquenta, nego. Ah, mas esquenta. Eu dou um exemplo. Uma vez eu estava com os colegas no ambiente, churrasquinho, tal e coisa, tomando a gelada. E aí a galera foi lá e começou a falar que no Espírito Santo tem isso, e Vitória é aquilo, e acontece isso em tal bairro, e isso e aquilo. E aí tinha um camarada que estava também participando lá da festa, mas não era tão chegado nosso. E esse camarada era carioca, com um sotaque bem destacado, tal e coisa, e ele entrou na conversa sentando pau. Que é isso mesmo, que o Espírito Santo é uma roça, é uma baixaria, isso e aquilo, é um povo metido a besta, tal e coisa, que acha que é isso, papapá. Rapaz, a galera se voltou contra o cara e, nossa, ó, eu que sou um cara equilibrado, você sabe disso. Falei, qual é, galera? Vamos estressar assim? Os camaradas começaram a falar assim, tá achando ruim? Volta para onde você veio. Quem mandou você vir para cá? O Rio de Janeiro não é muito bom? Tá fazendo o que aqui? Volta para lá. E começaram a engrossar o caldo. E eu falei, uou, somos todos brasileiros, pode crer? É claro que existem sentimentos locais, mas, como eu te disse, os controlar não é algo fácil. Então, brasileiros falarem mal do Brasil é uma coisa, estrangeiros falarem para você é uma coisa totalmente diferente. O povo não gostava, definitivamente, do Conde d'Eu. E o Dom Pedro II tinha medo de que, se ele morresse e o trono caísse no colo da Isabel, cairia no colo dele. Numa monarquia já desgastada, os dois seriam derrubados assim. Tanto é que o Pedro II já planejava um plano B, que já preparava o filho da princesa Isabel, rapazinho, para se tornar o imperador, caso o povo não aceitasse a coroação de Isabel e de Luís Gastão, o conde de sacou? Preparou o moleque, fez o plano B, mas não deu certo, não. Só adiantando a história, você sabe que esse cara vai cair. Vai haver uma derrubada da monarquia. O moleque vai ficar numa decepção tão grande, já que ele estava na euforia de ser preparado para ser o próximo imperador, num tempo mais rápido do que ele imaginava, que ele surtou, ele enlouqueceu. Mais um daquela família de Bragança que teve esse probleminha. Dom José enlouqueceu. Dona Maria, a louca, nem precisa de falar. E agora o neto do Dom Pedro II também vai sofrer. É claro que algumas perdas causam traumas grandes na gente, né? Esse foi um significativo. E aí falta cair o último pé. Qual que é o último pé que falta cair? O exército. E o exército, ele era, só te dar uma ideia, antes da Guerra do Paraguai, a principal força armada brasileira era a Marinha. Patrulhava o litoral, navios que conseguiam ter canhões significativos,
mobilidade mais rápida, se posicionava rapidamente no litoral. E na parte terrestre, nós tínhamos um negócio chamado Guarda Nacional, que eram aqueles homens que a elite de cada lugar nomeava para ser a polícia. Exército brasileiro era pouco, era entre 8 e 12 mil homens. Só que quando começou a Guerra do Paraguai, eu falei com vocês que o Exército brasileiro vai passar por um processo de expansão. E ele vai chegar a quase 200 mil soldados. É esse exército que vai ser a principal força armada responsável pela vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. E esse exército, quando ele sabe da potência dele e sabe de que ele é a principal força responsável pela expulsão dos paraguaios do nosso território e de ter vencido a Guerra do Paraguai, ele começa a perceber que ele tinha uma importância muito maior do que davam de tratamento a ele. Para você ter uma ideia, Professor, você está mutado. Paraguai, eles perceberam que em países republicanos, como os brasileiros lutaram na Argentina, lutaram no Uruguai, lutaram no Paraguai. Eram 3 repúblicas. Esse exército brasileiro, monarquista, quando foi lutar nesses 3 países, percebeu que lá eles tinham, os exércitos de lá, as forças armadas de lá, tinham algo que eles não tinham no Brasil. Porque lá eles podiam votar, podiam se candidatar, podiam ter liberdade de expressão, podiam exercer cargos políticos, inclusive de direção do país, algo que aqui era inimaginável. Óbvio que com a Guerra do Paraguai, o fim dela e todo o mérito vai para o Exército Brasileiro, ele passa a reivindicar uma posição mais importante no cenário nacional. E ele sabia que dentro de uma monarquia, ele não teria liberdade de expressão, ele não teria condição de votar, ele não teria condição de se candidatar e nunca assumiria o Estado, nunca assumiria a direção do governo. Então, o Exército passa a ser, pós-guerra do Paraguai, antimonarquista. Ele passa a ser republicano, beleza? E aí, meu camarada, esse exército, além de ser republicano, tinha outras 2 coisas que ele reclamava muito da monarquia. Primeiro, vamos pegar aí o Montepio, terceira bolinha de baixo para cima. Montepio é um seguro de guerra. O Estado brasileiro prometeu que iria indenizar todos os mutilados da guerra e todas as famílias que perderam seus pais na guerra. Então, se você fosse para a Guerra do Paraguai e morresse, o Estado prometia que ia dar uma pensão para sua família para poder sustentar a sua família, já que você morreu na guerra. Se você voltasse mutilado da guerra, faltando uma perna, um braço, um olho, ou o que foi, maneta, perneta, caolho, você iria receber uma pensão porque você não estaria apto para exercer qualquer tipo de serviço. E aí vem a parada. Milhares e milhares morreram. Milhares e milhares de famílias perderam seu sustento, sua base de dinheiro para dentro de casa. O Estado pagou quem? Ninguém. Milhares e milhares voltaram, como eu disse, manetas, pernetas, caolho, sem condição de assumir boa parte dos empregos disponíveis no mercado. O Estado indenizou quem? Ninguém. O Exército passa a ver o Estado, então, como aquele que promete e não cumpre. Passa a ver o Estado, então, como aquele que não lhe dá direito de falar, nem de se candidatar, nem de poder votar. Como um Estado ainda, outro detalhe, o Exército volta abolicionista em sua quase totalidade. A maioria dos soldados que vão compor os quase 200 mil soldados do Exército Brasileiro, que saiu de 10 mil para 200 mil, eram pretos e pardos. E foram prometidos para pretos e pardos que eram escravos que esses camaradas seriam libertos se fossem soldados na Guerra do Paraguai. Claro, se sobrevivessem. A maioria morre lá. Batalhas inteiras foram vencidas completamente por exércitos pretos e pardos. E os brancos que faziam parte do exército começaram a perceber que não importa a sua cor, se é preto ou branca, porque um preto não é preto e um branco não é branco. Por isso que eu acho que o pardo realmente é o que mais casa com a gente. Você é da cor do papel? Hã? Você é Black Kamen Rider? É isso que eu estou te dizendo. Então,
São formas de se falar. Não importava a cor, se você é branco, preto ou pardo. Numa guerra, você está do meu lado e é igual eu sou. Ou eu te defendo e você me defende, nós dois temos uma chance maior de sobreviver, ou eu acho que você é inferior a mim ou superior a mim e não vou ficar do seu lado. Mudou totalmente a opinião de boa parte dos brancos com relação aos negros, pardos, pretos, roxos, verdes e amarelos do Brasil. Ah, por quê? Porque passa a ver que o sangue, quando morre, é igual, que o buraco que entra e faz o buraco e faz você levar o óbito é igual, e de que você vai para um buraco, ou a maioria vai, igual todo mundo. Veio pelado, sem nada, e volta sem nada. Mas algumas pessoas ainda têm ideia que por causa da cor, por causa disso e daquilo, são superiores ou inferiores. E o mais engraçado é que ainda muitos se dizem religiosos, onde se fala que Deus criou todos iguais, filhos do mesmo Criador, e ainda vão falar que são diferentes. São coisas que eu acho incompatíveis. Gosto de falar para poder fortalecer. Para aqueles que sabem que tratamos a igualdade, é tranquilo. Para aqueles que não tratam, é uma forma de pensar. E aí, onde? O exército é abolicionista, não busca mais escravo foragido. O exército é abolicionista, o cara voltou, aí o problema. Eu sou negro, eu sou preto, eu voltei do exército, eu sou livre, mas a minha mulher é escrava. A minha filha é escrava. O meu pai e minha mãe são escravos. Óbvio que o movimento abolicionista se multiplica, sem contar ainda que o exército passa a não buscar mais escravos foragidos. As fugas se multiplicam. Os quilombos na zona rural e na zona urbana. A ocupação dos entornos da cidade. A ocupação de encostas, de morros. Isso cresce horrores nessa época, com populações que, ao invés de fugir para a zona rural, também passam a fugir para a zona urbana, porque é mais fácil de se misturar com muita gente concentrada, já que ninguém vai pedir sua carta para saber se você é escravo de quem ou se você é livre. E aí? E aí? Nesse contexto, nós temos aí o positivismo, que é a ideologia que norteava os caras na época. O Exército Brasileiro criou um clube militar, esse clube militar lá no Rio de Janeiro, liderado principalmente pelo Benjamin Constant, defendia os ideais positivistas do nosso camarada Auguste Comte, que você deve ter visto com o Gabriel em filosofia, sociologia, ou com a Cláudia em filosofia e sociologia, ou lá no LIVE, né? E aí o Auguste Comte, ele defendia os ideais dessa nova ideologia chamada Ordem e Progresso, onde o Exército seria o responsável pelos ideais da salvação nacional. Olha só, hein? O Exército iria ser a salvação nacional. Ó, vê se isso aparece hoje ou não, né? Com a instalação de um regime forte, de uma república ditatorial sobre a chefia militar, que julgavam nesse momento os militares não são corruptos, os civis são. Os militares não erram, os civis erram. Os militares não superfaturam, os civis fazem isso. É claro que, novamente, não vai perguntar em nenhuma prova se você concorda se isso é certo ou errado. Vai perguntar o que cada lado defendia. E olha o interessante, o positivismo tem como slogan o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Para não ficar uma frase tão grande, e, é claro, militares que vão colocar a frase na bandeira brasileira vão tirar o amor e vão deixar só ordem e progresso. Já pensou a frase? O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim? Ia ficar uma frase grande. Então, sendo militares mais rígidos, né, mais lacônicos, retira lá o amor, que é uma frufru, e deixa ordem e progresso. Você pode achar que é um negócio meio tosco, meio diferente, mas não. Tem aquelas ideias que explicam. Olha a nossa também. Olha o Espírito Santo. A frase do Espírito Santo não é uma frase positivista, é uma frase jesuíta. E ela é assim: trabalhe como se tudo dependesse de ti e confie como se tudo dependesse de Deus. Para não ficar essa frase grandona, que é uma frase maneira, né? Trabalhe como se tudo dependesse de ti. Faz sua parte. E confie como se tudo dependesse de Deus. Tem fé que fazendo a sua parte, vai vir a bênção em cima, vai vir lá em cima. Vai vir aquilo, a positividade, você fazendo a sua parte. Talvez você que não acredita em bênção, em fé, nem em nada,
faz a sua parte e vê se não vai haver prosperidade. É claro que, como diz o nosso camarada do Falcão, o Rapa, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Mas tem várias e várias formas de você ter fé. Você escolhe a sua. E aí a nossa é trabalhe e confia. Beleza? E o que vai acabar acontecendo? Ó, defendia que o progresso era a única das saídas para a evolução da humanidade, né? E o que acaba acontecendo? Defendia a aposentadoria dos militares, né? Além disso, o que acaba rolando? Na época, dois militares, o tal do Sena Matos e do Cunha Madureira, Sena Madureira e Cunha Matos, dois militares na época acabaram se pronunciando publicamente e acabaram se colocando contrários ao imperador. Um, porque fez um discurso abolicionista, e o outro porque fez uma denúncia de corrupção dentro do Exército. Como o Exército não poderia se pronunciar publicamente em questões como essa, o Dom Pedro II, pediu para o principal líder do Exército da época punir os dois. O principal líder da época era esse cara, o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca era marechal porque o imperador deu essa patente para ele. Para quem não sabe, só é marechal uma pessoa que seja general, participe de uma guerra e a vença com méritos. E aí você pode ter essa patente. Quem deu essa patente para ele foi o Pedro II. E a outra, ele era governador do Rio Grande do Sul, que na época chamava presidente de província, ao invés de chamar governador. E na época, quando o imperador falou para o Pedro, quando o imperador falou para o nosso camarada Deodoro da Fonseca punir os dois, o Deodoro da Fonseca acabou se colocando contra. Né? Então, ele se torna o baluarte do exército, símbolo maior de possibilidade de oposição ao Pedro. E aí tinha uns que falavam assim, ele é nosso líder porque ele se posicionou contra o Pedro. E tinha outros que colocavam assim, ele nunca vai derrubar o Pedro, porque ele foi nomeado marechal pelo Pedro e virou governador por causa do Pedro. Bem, entre essas duas ideias, para poder acelerar o processo e derrubar a monarquia, aconteceu uma fake news. Foi liberada uma carta onde se anunciava que o Pedro II iria extinguir o exército, demitir todo mundo, prender os principais oficiais e membros das Forças Armadas, e, é claro, prender e executar qualquer um que se colocasse contrário a tais medidas. Na época, tal notícia correu os quartéis do Rio de Janeiro e chegou até o ouvido do Marechal Deodoro, que na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro, entrou no Palácio do Governo, eu digo entrou porque não precisou invadir, já que ele sendo marechal, é ele que nomeia a guarda que protege o palácio, então o marechal entra e sai a hora que quer. E na madrugada do 14 para o 15, no dia 15 de novembro, ele deu checkmate no Dom Pedro II, que de pijamas falou o que estava acontecendo, e ele falou o seguinte, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy por quê? Porque foi proclamada a República no Brasil. Você não faz parte mais do governo. Você tem 24 horas para poder juntar tudo que você tem e montar no navio e ir embora. Como em 24 horas foi pouco tempo para poder juntar tudo, prorrogou por 48 horas. Em 48 horas, a família real abandonou o Brasil. Na verdade, ela foi expulsa do Brasil, assinando documentos que abriam mão de todas as suas posses e da possibilidade de ocupar algum cargo político e administrativo, ou ainda de exercer alguma função política no Brasil. E aí, a nossa república foi proclamada sem a participação popular. Você acordou no dia 15 de novembro, viva o Brasil, uma república, e vai iniciar um governo agora que vai ser feito exclusivamente por militares, pelo menos nos 2 primeiros mandatos. Beleza? E aí, senhores, como foi a nossa independência, não teve participação popular. Como foi a nossa independência, mudamos de um regime para outro e mudamos muito pouca coisa socialmente, economicamente no país. A matéria da nossa prova se encerra aqui. Se você quiser ver de novo, ou ver ainda com detalhes, tem as nossas videoaulas lá no blog, beleza? Qualquer dúvida, estão lá onde você sabe. Beijo para vocês, até mais. Valeu? Que vai começar uma outra aulinha. Ah, não, falta aqui um tempinho para nós. Alguém tem alguma dúvida? Já pode aí falar comigo, abrir o microfone se quiser para trocar uma ideia. Pode crer? Dá para a gente poder fazer isso agora aí, ó. Tá faltando 10 minutinhos para finalizar a aula.
há um detalhe interessante, galera. Na época, o Pedro II, quando ele foi embora, ele acabou morrendo lá na França, né, que é onde ele fazia o tratamento dele. E existe hoje, a família real, é claro, existe no Brasil, é essa mesma família, de Orleans, Bragança e Bourbon. Se nós substituíssemos nosso modelo presidencialista por um monárquico, nós então teríamos a família real. O nosso principal príncipe, o chefe da cabeça da parada, morreu naquele acidente da Air France, né? E aí tem a perguntinha aqui, ó, da Ana Vitória. Professor, nesse novo governo dos militares, negros faziam parte do poder? Não. Nós tínhamos, como eu disse na aula passada, alguns negros de importância na sociedade, como eu falei, Luiz da Gama, como o Machado de Assis, né? Esses camaradas, eles tinham importância significativa no meio social. Inclusive, eu posso te falar um negócio que eu estava vendo um dia desse um programa do History, que eu achei meio radical, mas eu achei curioso. Se você pegasse, por exemplo, na época do Segundo Reinado, você tinha uma quantidade muito significativa de negros que ocupavam postos muito importantes na administração e que apareciam o tempo todo, né? E aí o camarada nesse programa ele falou que hoje em dia tem poucos negros que ocupam cargos na política, e principalmente de destaque, e de que acabaram indo para um outro setor. Aí que eu falei que ficou meio pejorativo, porque ele fala assim, porque antigamente, na época do Segundo Reinado, tinha até escravidão, mas os pretos que existiam e eram livres ocupavam postos importantes. E hoje em dia os caras são pagodeiros, são do funk, são do futebol. Aí eu achei pejorativo, sacou? Mas o que eu achei interessante é o destaque de que mesmo no período de escravidão, você tinha pretos ou negros, como você queira falar, pessoas que ocupavam cargos importantíssimos e que eram de destaque na história, beleza? Eu acho muito massa isso. Professor, explica aí a bula de novo, por favor, para anotar aqui certinho. Ô, Ian, essa bula, a bula Syllabus Errorum, proibia, entre aquelas várias ideologias, os maçons de frequentar a Igreja Católica. Como o imperador é maçom, ele não aceitou essa bula, não aprovou. E aí ele acabou prendendo 2 bispos que acataram o Papa e não ele. Beleza? Eita, entendi. Pode crer, tá show de bola. Vamos ver aqui, Gabriel. As Barbas do Imperador. É isso mesmo. O nome do livro é As Barbas do Imperador. É show de bola. É massa esse livro aqui. Ele é massa mesmo. Porque além de ter algumas imagens, cara, de época, só para você mostrar, te mostrar aqui para você ver algumas pinturas, que maneira que era. Olha essa aqui, cara, da prostituição infantil e de escravidão no Ceará. A condição das pessoas. Olha só essa imagem aqui, ó. Ela é uma carta, tá vendo? Eu não sei se vai dar para você conseguir enxergar essa. Olha cada imagem de época maneira, ó. Cada quadro show de bola. Olha aqui ele na época que casou, ele depois imperador. Olha que legal essa aqui. Ele casou. Ó, licença, é porque não tá dando pra ver. Você tá literalmente sumindo e a gente tá Não vendo para dando. Ah, é mesmo, olha lá. Quando você coloca esse fundo, não dá para ver, não. Fica mais Não dá, tranquilo. não. Aí, deixa eu tirar aqui o fundo. Tá bom, obrigada, professor. Tranquila. Vamos colocar aqui sem tela para ver se dá para ver. Show de bola. Com o fundo, a parada que aparece você não vê. Aqui, ó. Olha lá, sacou? Ele novinho. Ó. E ele aqui depois, na época, já quase antes dele ser derrubado. E aí aquela que eu te mostrei, que eu falei da menina, da exploração, em cartinhas com a morte, ó. Olha essa. É um livro muito legal. E aí, senhores, ó, dele pequenininho, olha que legal. Calma aí, vou tirar o reflexo. Ó. Olha aí, agora deu, ó. Ele pequenininho, ele brincando, as pinturas dele, ó. A mãe dele. Maneiro. Senhores, alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o áudio, trocar ideia.
Foi muito bom ouvir sua voz aí agora. Show de bola. Mais alguém? Trocar ideia? Se não, vamos liberar para poder iniciar a sua próxima aula. E eu para iniciar no final de semana, não dou aula mais amanhã. Amanhã eu tenho que preparar a aula da semana que vem. Senhores, foi uma ótima aula. Muito bom. Beleza? Dúvidas? Os senhores sabem onde. Mandeco, valeu, velho. Até mais. Boa tarde. Beijo para vocês. Vou deixar essa aula gravada. Valeu? Ela foi massa.